Josué, capítulo 21, 41 até o 45. Assim diz a palavra do Senhor. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Vamos orar mais uma vez? Nossa gratidão, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai Celestial, nosso Redentor, nossa gratidão por esse momento tão sublime na Tua presença com nossos irmãos, te adorando e te bendizendo. O Senhor é digno, sim, é digno de receber o nosso louvor. O Senhor é o dono do nosso coração, é o sentido da nossa vida. Receba a nossa gratidão neste tempo de celebração, de festa, pelos 78 anos que esta igreja está comemorando, desde o primeiro culto que foi pregado aqui, que foi realizado aqui nesta cidade, anunciando então o Teu precioso Evangelho. E abençoa este rebanho, abençoa a sua liderança, abençoa os membros desta igreja, a congregação também de Nova Esperança, fortalecendo o trabalho do Senhor e fazendo com que esse trabalho possa, por Tua graça e no poder do Teu Espírito Santo, avançar cada dia mais. Nós queremos, nesta noite, celebrar o nosso Deus, o Deus que é fiel, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, esse texto é muito claro na sua mensagem. É um tributo ao Deus que é verdadeiro e fiel. Um Deus que cumpriu tudo o que havia jurado a Abraão, a Isaque, a Jacó. Se cumpriu, tudo se cumpriu, como diz exatamente o texto. O versículo 45 enfatiza isso. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Um tempo como esse, de celebração da igreja, pelo culto, pela organização, é um tempo de celebrar a Deus e de bendizê-lo, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, é veraz o nosso Deus. A sua palavra é verdadeira e tudo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele tem abençoado ricamente o seu povo, abençoou Israel e tem abençoado a Israel de Deus na nova aliança, que é a igreja do Senhor. Tem derramado das suas ricas bênçãos sobre o seu amado povo. O livro de Josué, ele tem esse tema. Eu acredito, sinceramente, que é o tema principal deste livro. Ele fala da fidelidade de Deus. Ele mostra como foi que o povo de Deus, que Israel, conquistou a chamada Terra Prometida. Mas vejam, quando nós lemos o livro, nós percebemos, isso é muito claro, que aquela terra foi dada por Deus àquele povo. Foi um presente, uma dádiva. E Deus, então, abençoou os filhos de Israel para que pudessem conquistar e vencer as batalhas que eles travaram ali naquele tempo da chamada conquista de Canaã, ou conquista da Terra Prometida. Aquele povo conquistou, é verdade, mas no poder do Senhor, que operou milagres, que derrotou os inimigos de Israel, os inimigos do Senhor, e deu àquele povo aquela terra como havia prometido
aos seus pais, como diz o texto, né? Aos pais deles, a Abraão, aos patriarcas. E é curioso isso. Vamos olhar, por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículo 7, meus irmãos. Quero mostrar algumas coisas para os irmãos. Um pouquinho da chamada teologia da Terra Prometida. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então aqui no chamado de Abrão, ainda não era Abraão, no chamado de Abrão, o Senhor Deus estava prometendo já a ele aquela terra. Darei à tua descendência, diz o texto, né? Esta terra. Abrão estava exatamente ali na região de Canaã. E ele, no chamado que ele teve da parte do Senhor, havia já a promessa de que aquela terra também seria de Abraão e da descendência de Abraão. Dá uma olhadinha também no capítulo 15, também de Gênesis. No capítulo 15 também. Vejam, meus irmãos, o versículo 7 do capítulo 15 de Gênesis. Gênesis 15, versículo 7 diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. O Senhor, mais uma vez, conversando com Abraão, mostra que ele foi o Deus que, por graça e misericórdia, chamou Abraão daquela terra de paganismo para dar a ele, fazer aliança com ele. E como parte dessa aliança, no contexto da aliança, essa dádiva de dar a Abraão exatamente a terra por herança. Mas vejam, deem uma olhada no mesmo capítulo, os versículos 12 até o versículo 16. No mesmo capítulo, diz assim: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, nesse contexto de aliança com Abrão, o Senhor Deus revela a ele o que aconteceria. Meus irmãos, percebam a verdade, a revelação que Deus está entregando a Abrão. Que a sua posteridade, os seus descendentes, iriam ser levados para uma terra, e eles seriam ali submetidos à escravidão, mas depois de gerações o Senhor Deus faria com que eles voltassem novamente àquela terra que Deus havia dado a Abraão e aos seus descendentes. No momento em que a medida da iniquidade dos amorreus chegasse então ao ponto que o Senhor então usaria o povo de Deus como instrumento de juízo contra aqueles povos idólatras e pecadores. Vocês estão percebendo? No chamado de Abrão, a promessa da terra. No chamado de Abrão, nesta aliança que Deus fez com Abrão, por misericórdia e graça, a terra dada como presente para o seu filho e para os seus descendentes. E aqui uma revelação espetacular, maravilhosa, perfeita, e tudo realmente se cumpriu do que aconteceria com os descendentes de Abraão. Mas vamos avançar um pouquinho para Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, meus irmãos. Gênesis capítulo 26. Vamos ler a partir do 1º versículo até o 5º versículo. Diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão,
foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência, marquem isso, serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aqui percebemos o que vem acontecendo desde o chamado de Abraão e da aliança feita com Abraão. A promessa de uma descendência extraordinária a partir daquele homem, a partir daquele casamento, a partir daquela família, uma nação, e uma nação com uma terra para habitar. E aqui essa confirmação feita com Isaque, agora nesse texto, e ainda mostrando que o propósito do Senhor é muito maior, porque o Senhor quer abençoar através dessa aliança, desse chamado e desta terra e tudo mais. Ele quer abençoar todas as nações da terra, todos os povos. Mas vamos continuar um pouquinho mais? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 28. Primeiro versículo também, meus irmãos. Agora é Isaque chamando Jacó, seu filho. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Primeiro versículo. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo. Para quê? Para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Mais uma vez aqui nós encontramos agora Isaque abençoando Jacó. E resumidamente dizendo que Deus te faça uma nação a partir de ti. E te dê esta terra, a terra das tuas peregrinações, porque foi isso que ele prometeu para o nosso pai Abraão. Que se cumpra em ti, que se cumpra nos teus. As promessas de Deus estão se cumprindo ao longo da história. Mas vejam, meus irmãos, deem uma olhadinha no mesmo capítulo, no capítulo 28, os versículos 10 também, 10 em diante. Versículo 10 em diante diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou o sonho famoso de Jacó, né? Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. A promessa de Deus agora sobre Jacó, prometendo fazer dele uma grande nação, e prometendo cumprir na descendência de Jacó a promessa de Abraão, confirmada com Isaque, confirmada com Jacó, de dar aquela terra para a possessão do povo de Deus. Os anos se passaram e nós sabemos o que aconteceu. Os descendentes de Jacó foram para onde? Para o Egito,
foram submetidos ali à escravidão. Um dos filhos de Jacó, chamado José, se tornou proeminente no Egito, o segundo maior depois do faraó, e ali o povo de Deus foi preservado de uma grande fome, e ali, tempos depois, José morreu, faraó novo que subiu ao poder esqueceu quem era José, e muito menos quem era o povo de José e de Jacó, e sobreveio sobre eles uma grande escravidão, um grande período de sofrimento. Séculos se passaram. 430 anos no Egito debaixo de escravidão. Será que a promessa de Deus foi quebrada? Será que Deus se esqueceu do seu povo? Será que foi em vão confiar? Será que Abrão perdeu tempo saindo da terra dos seus parentes, de Padã Arã, de Ur dos Caldeus? Será que toda essa dedicação foi sem sentido? O povo estava ali debaixo de escravidão. Vejam, meus irmãos, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 23. Diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. O povo clamou, e Deus agiu para cumprir a sua promessa, a sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos 40 e 41. Êxodo 12, 40, 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hortas do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo capítulo 12 é o capítulo que fala sobre a Páscoa do Senhor. A última praga que o Senhor lançaria sobre o Egito seria a morte dos primogênitos. E os filhos da aliança, que estivessem debaixo do sangue da aliança, seriam preservados. E saíram naquela noite. Os filhos de Israel, os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, saíram agora da escravidão, apresentando isso, meus irmãos, e tipificando uma redenção muito maior que teríamos e temos, melhor dizendo, no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui começa uma peregrinação no deserto, que duraria e durou 40 anos, peregrinando no deserto, até o dia então de Josué, quando Josué assume a liderança do povo de Deus depois da morte de Moisés e recebe a honrosa e pesadíssima missão de liderar o povo de Deus na conquista daquela terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e Jacó. Uma aliança de graça e misericórdia, uma aliança onde o Senhor Deus estava dando uma terra para que eles pudessem habitar, para que os descendentes pudessem ali ficar e prosperar, a terra que emanava leite e mel. Meus amados irmãos, eles deveriam conquistar aquela terra. E aí nós chegamos no livro de Josué. Josué mostra que Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó. E agora aquela descendência de Abraão iria tomar posse daquela terra pela mão poderosa do Senhor. O primeiro capítulo de Josué é Josué levando um baita encorajamento do Senhor, porque ele já era um homem de mais de 80 anos. Moisés havia morrido, aquela missão era muito grande para ele. Ali estavam aqueles povos que deveriam ser expulsos de lá, destruídos por ordem do Senhor. E o Senhor então encoraja Josué no primeiro capítulo,
Seja corajoso, não desanime, eu estou contigo, não se desvie da minha lei, cumpra a minha palavra, Josué. Eu serei contigo, eu vou cumprir a minha promessa. E nós encontramos, meus irmãos, no capítulo 3 e 4, o milagre do Rio Jordão se abrindo e o povo de Deus passando a pé enxuto naquele rio, tirando algumas pedras para um memorial perpétuo, para lembrarem para sempre dos feitos do Senhor, que é fiel, que é poderoso, que é verdadeiro, que cumpre a sua palavra e que jamais desampara os seus filhos. Capítulo 5, eles celebram a aliança. No capítulo 5, eles praticam a circuncisão. Aquela geração não havia sido circuncidada porque tinha nascido no deserto. E eles então praticam a circuncisão. E também, meus irmãos, celebram a Páscoa do Senhor. É necessário celebrar a aliança do Senhor. E aí o capítulo 6, a destruição da famosa Jericó. Quantas vezes estudamos esse texto, ensinamos para os nossos filhos a respeito desta batalha e do milagre que Deus operou ali. E aquele povo pequeno, aquele povo que não tinha treinamento para a batalha, aquele povo que não tinha forte armamento, não tinha armas, estavam conquistando uma cidade fortificada. E depois, do capítulo 8, destruíram Ai. No capítulo 10, nós encontramos os reis do sul de Canaã, do sul da terra prometida, fazendo uma aliança e avançando contra Israel para destruir o povo de Deus. E aí nós encontramos o Senhor Deus dando vitória a Josué. Vitória àquele povo pequeno, que não era treinado militarmente, não tinha armamento, e o Senhor foi lá e deu vitória aos seus filhos. O capítulo 10 é aquele capítulo tão famoso que nos mostra que Deus parou o sol e a lua ouvindo o clamor de Josué. Deus fez um milagre desse tão poderoso, tão extraordinário. No capítulo 11, os reis do norte fazem aliança contra Josué e Israel. E aí o Senhor, mais uma vez, dá vitória ao seu povo. E aqui nós estamos falando não de alguns dias. Esse período todo foi em pelo menos 7 anos, desde a entrada no Rio Jordão até a destruição de Jericó e essas batalhas todas que estão no livro de Josué. Pelo menos 7 anos, o Senhor cuidando do seu povo. O Senhor operando milagres no meio do seu povo. O Senhor dando vitória ao seu povo através da sua mão poderosa, vencendo os inimigos, suprindo as necessidades, sustentando, amparando, para que eles soubessem que a vitória do povo de Deus não é por causa dos nossos braços, dos nossos recursos, da nossa inteligência, da nossa saúde, das nossas capacidades, mas a nossa vitória está no Senhor Deus. Está no Senhor Deus. Na hora de atravessar o Rio Jordão, o Senhor Deus ordenou a Josué que a Arca da Aliança fosse na frente, fosse à frente do povo de Deus. Eles precisavam testemunhar isso. Que quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança pisassem naquele rio, o rio se abriria, porque não há obstáculo que possa conter o poder de Deus. A Arca da Aliança representa Deus no meio do seu povo. Representa que aquele povo é povo da aliança. É povo que foi chamado por Deus. É povo que está debaixo das promessas de bênçãos do Senhor. É um povo vitorioso. É um povo vitorioso. É o povo de Deus. Deus é fiel. Pastor, e o capítulo 21? Desde o capítulo 13 até o 21, sabe o que a gente encontra? A distribuição das terras para as tribos. O sorteio que foi feito. Josué, o sacerdote e os anciãos das tribos, sorteando, porque foi esse o recurso de Deus. E as tribos então começaram a receber os seus lotes de terra. E no capítulo 21 nós encontramos os levitas também recebendo não a porção da terra, porque Deus não deu aos levitas uma terra. Deus deu cidades para que eles habitassem. Porque era da vontade do Senhor, através dos levitas, ensinar para todo o povo que a porção maior que nós temos nesta vida e para toda a eternidade não é um pedaço de terra, mas é o Senhor. Como disse o salmista Davi, o Senhor é a porção da minha herança. É muito linda a minha herança. Esses versículos que nós lemos, completando o capítulo 21, mostra
que as cidades dos levitas foram doadas, distribuídas entre as tribos de Israel, como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. E tudo se cumpriu. Deus deu condições àquele povo para que cumprissem todas as suas ordens, dando vitória, sustentando, suprindo. E aqui, meus irmãos, uma palavra de tributo ao Deus que é fiel. Eu quero ler de novo com vocês. Depois de todo esse resumo da teologia que tem a respeito da aliança com Abraão, da terra prometida, vamos ler novamente Josué capítulo 21 e vamos ler a partir do versículo 44. Diz assim, Josué 21, a partir do versículo 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Absolutamente. Tudo se cumpriu. É verdade que ainda tinham alguns pontos para conquistar, mas eram focos de resistência. E era papel das tribos agora dar cabo disso. E o povo, então, meus irmãos, não obedeceram ao Senhor. Fizeram alianças com aqueles povos. Mas isso aqui já é outra história. O meu ponto aqui é que Deus é fiel e isso precisa estar muito vivo no coração de cada um de vocês nesta noite. Você crê que Deus é fiel? Você crê que a palavra do Senhor para o seu povo, para a igreja na antiga aliança e muito mais ainda na nova aliança, para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que creem em Cristo como creu o crente Abraão, e por isso somos nós o Israel de Deus. Os amados creem. Você crê de verdade que Deus é fiel? Que Ele é verdadeiro? Que os seus planos e propósitos não podem ser frustrados? Que as suas promessas incomparáveis, maravilhosas, vão se cumprir, estão se cumprindo, se cumprirão, todas elas. Nada pode conter, nada pode ser um obstáculo para o agir de Deus na história, na nossa vida, na nossa história, cuidando da gente, abençoando o seu povo. Você de fato crê nisso? Ora, Deus é fiel. Deus é fiel. E vejam, é interessante que em Deuteronômio, que é uma repetição das leis e uma renovação da aliança, Moisés diz isso. Deuteronômio 7, 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel em seus pactos. E o sangue de Jesus Cristo foi o sangue da nova aliança. E estamos debaixo dessa aliança se somos crentes em Cristo Jesus. Se você tem Jesus no coração e o confessou como Senhor e Salvador, seu coração pertence a Ele, você está debaixo da aliança do Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele quer que você saiba disso. Que você experimente isso no dia a dia. Que você creia nisso, na fidelidade de Deus. Deus é fiel em todas as suas promessas. Nenhuma das suas promessas de bênçãos para o seu povo, ouçam bem, eu falei promessas de bênçãos para o seu povo. Nenhuma dessas promessas jamais falhou. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque tem promessas que não são para o povo de Deus, que são promessas para aqueles que desprezam a Deus, desprezam a aliança do Senhor, desprezam o ungido de Deus que é Jesus Cristo. Essas promessas também se cumprirão, meus irmãos. São promessas de juízo. Porque quem não tem o Filho, sob ele está a ira de Deus. Sobre ele está a ira de Deus. Então, nós precisamos atentar para isso. As promessas do Senhor para abençoar as nações. E aqui eu quero, já caminhando aqui para o encerramento da nossa mensagem, lembrar a maior de todas as promessas que nós temos.
Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quem pode ler para a gente, por favor? Vamos lá? Gênesis 3, 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Meus irmãos, esse é o contexto em que o Senhor Deus visita os nossos primeiros pais, no contexto de pecado, de queda. E aqui, quando o Senhor Deus dirige a palavra à serpente, ele promete, vejam só, ele promete um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, para dar a vitória cabal, perfeita, sobre o diabo e sobre o pecado, sobre a morte. Mas a serpente conseguiria ferir o calcanhar do filho. Está se referindo a quem? Está se referindo a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mostra que Deus cumpriu essa promessa em Cristo Jesus. Vamos ler rapidamente, meus irmãos. Gálatas 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vejam só, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Deus cumpriu a sua maior promessa, de enviar o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, para destruir o mal e dar vitória ao seu povo eleito e amado. Salvação pela graça, mediante a fé. Para resgatar, para redimir e para que no poder do Espírito Santo nós também, como povo de Deus, pudéssemos ter a adoção de filhos, não apenas salvos, mas filhos de Deus em Cristo Jesus. Essa é a bênção para todas as nações. E é muito interessante que Gálatas explica isso, que quando Deus chamou Abraão e falou a ele que daria terra e que daria e faria dele, todas as nações seriam abençoadas, com aquela bênção dada a Abraão, a referência é a Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, no versículo 6, nos explica isso, diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os filhos da fé são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Quando Deus disse a Abraão, a Isaque e a Jacó, que deles seriam abençoados todos os povos, ele estava falando de Jesus Cristo, da descendência de Abraão, da descendência de Isaque e de Jacó, viria o Salvador para abençoar todas as nações, a maior de todas as promessas, a maior de todas as dádivas, o Filho de Deus, o precioso Filho de Deus. Eu quero encerrar com algumas aplicações finais para a nossa meditação, meus irmãos, nesta noite. Em primeiro lugar, eu queria que você pensasse, medite, por favor, se apegue a isso. Você está aqui, considere isso com muito carinho o que eu vou dizer. Você já tem em seu coração a bênção de Abraão? Você já tem em seu coração Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Esse foi o propósito do chamado de Abraão, desta aliança. Aquela terra que foi dada a Israel na antiga aliança, que Josué e o seu povo lutou para conquistar, um presente de Deus. Aquilo também era um tipo, uma simbologia, um tipo da herança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O autor aos Hebreus diz que ainda há um descanso para o povo de Deus. Aquilo ali era um anúncio do descanso eterno que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Josué.
o nosso líder, o nosso general perfeito, sem pecado, que veio, que venceu a morte, o diabo, que deu a vida por nós para nos redimir, nos resgatar, como cumprimento da promessa do Senhor, para abençoar todas as nações. Você já tem Jesus no seu coração? Você já tem no seu coração a bênção de Abraão? Você é um salvo pela graça, justificado mediante a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Por favor, considere isso com muita seriedade. Ouça o que diz 1 João capítulo 5, que diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. E diz o texto: aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E está debaixo de juízo. E Deus é fiel. Ele cumprirá as suas bênçãos para os fiéis, para os crentes, mas cumprirá também as suas promessas para os descrentes. E eles serão destruídos, lançados no inferno, porque desprezaram a bênção de Abraão, desprezaram Jesus Cristo, a maior de todas as dádivas, o maior tesouro, a verdadeira herança que nós, e mais preciosa herança que nós podemos ter. A Bíblia chama o Senhor Deus de fogo consumidor. E nós precisamos, meus irmãos, alertar a todos para que nós possamos nos examinar nesta noite, para que examinemos e percebamos se Cristo está em nosso coração, se estamos debaixo dessa aliança de graça e misericórdia com o nosso Deus. Eu quero também, amados, dizer aos irmãos que nós precisamos viver uma vida de fidelidade e verdade. É a vontade de Deus para os seus filhos que manifestem nesse mundo que nós amamos o nosso Deus, que é verdadeiro e fiel, vivendo uma vida de verdade e fidelidade a Deus. Nós precisamos rejeitar, amados irmãos, a mentira, a falsidade, o engano, as trapaças tão comuns lá fora não podem ser nosso estilo de vida. A infidelidade tão comum, tão incentivada, tão apregoada, tão aplaudida, não pode ser o valor de um crente. O valor do crente é manifestar nesse mundo a imagem de Deus. Deus que é fiel. E nós, pela graça de Deus, nos esforçarmos aqui para vivermos uma vida de verdade e fidelidade, honrando, amando, servindo, rejeitando a mentira, rejeitando o velho homem, rejeitando a corrupção e manifestando quem é o nosso Deus através da nossa vida. Precisamos pensar então na questão ética. Precisamos meditar sobre isso. Ter Cristo no coração significa que estamos sendo, meus irmãos, feitos à imagem do Senhor, à imagem de Cristo. E precisamos então manifestar em nossos relacionamentos, na igreja, em casa, na família, no casamento, uma vida de santidade, de amor pela palavra de Deus e de fidelidade. Esse mundo geme pela infidelidade, é o câncer desse tempo que destrói, que mata, que corrói, e nós precisamos dar uma resposta santa a tudo isso. E por fim, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: nós podemos confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é verdadeiro. Ele não falha. Ele jamais falhará. Ele jamais nos abandonará. Ele jamais vai nos deixar desamparados. Às vezes é difícil nós nos mantermos nisso. É difícil às vezes nós acreditarmos nisso. As tempestades vêm, as dificuldades chegam, somos lançados para um
lado e para o outro. E nós somos rodeados por problemas e perigos de morte, doenças. O luto vem, maltrata o nosso coração. E nós olhamos para tudo isso e gememos, como gemeu o povo de Deus no Egito, e clamamos a Deus. E nesse turbilhão de coisas e de dificuldades, nós nos fragilizamos e pensamos: Deus é fiel. Ontem, nesse final de semana, eu fui cortar meu cabelo e o rapaz que cortou meu cabelo, ele disse: pastor, eu soube o que aconteceu com seu irmão. Eu fiquei muito triste. E ele disse para mim: mas o que o senhor pensa sobre isso? Como entender isso e o agir de Deus? O que o senhor acha sobre isso? Fala para mim. Eu olhei para ele sem pensar duas vezes e disse: meu filho, Deus está no controle. Eu não sei explicar por que isso aconteceu, mas eu sei que meu Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Tudo que Ele faz é perfeito, é justo, é santo. Não é fácil. E você talvez esteja passando por um momento de muita turbulência, de dificuldades. Mas eu digo a você que está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Descanse em Deus. As pessoas falham, as pessoas quebram a aliança, as pessoas nos traem, nos ferem, as pessoas vão, as palavras dos homens às vezes não duram 5 minutos. O Senhor Deus não vai nos desamparar jamais. Confiem sempre no Senhor Deus. Confiem no Senhor Deus. Isaías capítulo 50, versículo 10 diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou nas trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Às vezes parece que andamos em trevas, dificuldades e lutas. E o profeta diz: se firme sobre o seu Deus, busque ao Senhor, se apegue à sua palavra poderosa, encha a sua mente e o seu coração das suas promessas. Lembre-se que Ele prometeu e Ele não pode falhar, Ele não falhará. A veracidade, a verdade, a fidelidade é a sua essência, são seus atributos perfeitos. Deus não pode mentir, não pode falhar. Alimente o seu coração da esperança que tem nas palavras do Senhor, nas promessas. Lembre-se, por exemplo, que Ele disse que Ele vai agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas, dessa doença que você está enfrentando, dessa solidão que você está sentindo, desse desprezo que você sofreu, desse desemprego que chegou na sua porta, dessa situação difícil que você está enfrentando. Ele vai agir, Ele está agindo, Ele está operando na sua vida, Ele está usando tudo isso para a glória dEle, para o seu bem. E você precisa se apegar a isso. Não desvie os seus pés disso, seu coração disso, porque se você fizer isso, não vai sobrar nada. Não há nenhum outro fundamento. Sem esse fundamento, nada faz sentido, tudo é absurdo. Mas o nosso fundamento é o Senhor. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, de 8 a 10. Nós temos o nosso Josué, que é Cristo. E Ele está nos conduzindo triunfantemente à nossa Canaã celestial. A diferença é que o Israel antigo, da antiga aliança, recebeu graciosamente a terra e precisou lutar para conquistá-la.
nós já a temos. É nossa. A nossa batalha é agora nessa peregrinação. Mas quando chegarmos lá, receberemos eterno galardão. E cabe a cada um de vocês, meus amados irmãos, como diz a palavra, entrar no reino de Deus por meio do sofrimento. Porque o caminho é estreito. Então, olhemos para o Senhor. Não vamos desanimar. Não vamos nos desesperar. Vamos nos apegar à palavra do Senhor. Olhemos para Cristo, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, para o nosso sumo sacerdote, para aquele que é fiel, todo-poderoso, que promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos apeguemos a Ele. Olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E avancemos. Avancemos. Que Deus abençoe ricamente todos nós e todo o seu povo. E que a fidelidade de Deus seja a nossa bandeira. Amém. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.